né? Tudo bom, meus amores? Estou morrendo de saudade de vocês. Ave Maria, meu Deus do céu. Ai, eu nunca pensei que eu ia sentir raiva falta das raivas que Dudu me faz. Mas vamos continuar, né? Preste atenção, Larissa. Vamos continuar falando sobre Roma, né? Na aula passada a gente estudou a sua formação, né? Que tem a mitológica e tem a científica. A mitológica foi Rômulo e Remo, né? Dois irmãos gêmeos que mamaram no peito da cabritinha, não é não, que mamaram na loba, né? E minha gente, eu tô tentando me comportar, mas fica difícil, né? E a pessoa já não tem um juízo muito bom. E um negócio dessa, essa pandemia, é que as coisas estão pior mesmo, mas vamos passar. E nós vamos estudar agora um pouquinho mais sobre Roma, né? A questão, a gente viu que Roma era dividida em classes sociais, patrícios, clientes, plebeus e escravos. E a gente também viu, por último, que Roma politicamente é dividida em 3 períodos, que eu tenho que saber a sequência. E uma besteira dessa tem que saber a sequência. Por quê, cara? Cai na prova. Se eu não me engano, tem até uma atividade na apostila de vocês que pergunta quais os períodos, a sequência correta, que é monarquia, república e império. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a monarquia romana, os reis, os principais reis de Roma antiga, paterfamílias, né? E a religião de Roma. Tia, eu vou precisar saber o nome desses coração de Jesus tudinho? Não, cara, pelo menos do primeiro e do último seria interessante, né? Vamos começar. Monarquia. O estudo da monarquia conta com um conjunto de fontes históricas bastante limitadas. A grande maioria das informações obtidas desse período é extraída da interpretação de lendas que fazem referência a 7 reinados instituídos nessa época. Embora a fundação de Roma seja uma história de natureza mítica, o mito, né, da loba, essas lendas apontam Rômulo como sendo o primeiro monarca da cidade. Então, tia, quem é o primeiro rei de Roma? Né? Só não sou eu, é Rômulo, né? Que recebeu até o nome da cidade, Roma, homenagem a ele. Né? Segundo a lenda do rapto das Sabinas, que eu contei na aula passada, uma das primeiras preocupações de Rômulo era empreender formas para que a cidade fosse povoada. Com isso, passou a atrair fugitivos e pastores de diferentes regiões, com a garantia de que conceberia uma esposa a cada um dos novos habitantes. Para cumprir sua palavra, organizou um banquete para distrair os habitantes da tribo dos Sabinos. Nesse meio tempo, raptou suas mulheres para torná-las esposas dos romanos. Né? Lembra, pessoal, eu acho que eu nem coloquei a lenda escrita, mas eu falei, né? Roma, ela era formada mais por homens, e a gente sabe que a mulher que gera filhos. Então, eles roubam as Sabinas, né, para poder formar as famílias romanas. Mais uma lenda de Roma. Essa lenda assinala o processo de fusão entre os povos romanos e os sabinos, que se alternariam na ocupação do trono real. De fato, o segundo rei de Roma, Numa Pompílio, tia, eu preciso saber o nome desse coração de Jesus? Não. É de origem sabina e foi responsável pela organização dos cultos religiosos da cidade. Outras lendas explicam como os limites da cidade romana se estenderam com a conquista de novas regiões. Túlio Hóstilio, o terceiro rei, teria dominado a cidade de Iba, né, Longa. Arco Marico, sucessor do trono, foi quem construiu o porto de Ostia e a ponte Sublícia. Está mostrando a importância de cada reino, se você prestar atenção. No século VII a.C., a cidade de Roma passou a ser governada por reis de origem estruxas. O primeiro deles, Tarquino, o Antigo, foi responsável pela construção de importantes obras públicas. Sérvio Túlio, seu sucessor, preocupou-se em proteger a cidade com a construção de uma muralha. Além disso, dividiu a população em 4 grandes tribos urbanas e promoveu a distinção social do povo romano com base em suas riquezas. Né? Fala que ele foi responsável pela divisão da sociedade romana entre patrícios, clientes, plebeus e escravos.
A economia no período, né, monárquico. A economia era agropastoril. Os patrícios compunham a elite romana, representando os proprietários de terra. Costumavam se reunir em torno de liderança de um mesmo chefe de família e cultuavam antepassados em comum. Os encontros religiosos eram normalmente realizados nas cúrias. Os parentes mais pobres dos patrícios, os clientes, não possuíam terra e viviam sob a proteção dos patrícios. Todo aquele que não pertencesse à família nenhuma, à família de algum patrício, eram considerados plebeus. Então a gente viu, revisando, não é, que a sociedade romana era dividida em 4 principais partes: patrícios, plebeus, patrícios, clientes, plebeus e escravos, né? Patrícia, as patricinhas, a gente já memoriza. Escravos, os primos de tia Regiane, né? No governo de Tarquino, o soberbo, tiveram 2, Tarquino, o antigo, e Tarquino, o soberbo. Foram criados o sistema de esgoto da cidade de Roma, chamado de cloaca máxima. Cara, tipo assim, eu vi eu esqueci de colocar a foto. Cara, o primeiro sistema de esgoto, enorme, mas para você ver a questão da evolução urbana de Roma, né? O urbanismo, eles se destacam muito nisso. Viu, Livinha? É um templo de adoração ao deus Júpiter. Tarquino foi deposto após seu filho, Sexto Tarquino, violentar Lucrécia, filha de um importante membro da classe patrícia. Esse incidente parece ter sido usado como desculpa para a deposição de Tarquino. Segundo relatos, o rei Etruxo desagradava a elite econômica romana, ao conceder benefícios às camadas mais pobres da população. Com a queda do rei Etruxo, o Conselho dos Anciãos, órgão de representação política dos patrícios, o que esses conselhos de ancião? Eram as pessoas mais velhas da cidade, né, que mandavam, né, que tinham mais experiência, vamos falar assim, né, inaugurou o regime republicano em Roma. Essa transformação só foi possível graças à crise vivida no interior do Império Etruxos, após as derrotas militares sofridas contra os gregos e gauleses. A instituição da República marcou a hegemonia dos patrícios nos quadros políticos e econômicos do antigo povo romano. Pronto. Vamos fazer um resumo assim que dá para entender, né, Alessandra? Mais fácil. Preste atenção. Jamile, meu amor. É Jamile, eu acho que é a irmã de Jamson, né? Na hora que eu tô aprendendo os nomes dos alunos, aí vai uma pandemia. Aí e a Regiane já não fica mais normal do jeito que era. Apesar que eu nunca fui. O que acontece? Monarquia, governo do rei, onde o rei tem total poder na sua mão. O primeiro rei de Roma foi Rômulo, né? Eu preciso saber os 7 principais reinos? Cara, não. Mas se você conseguir pelo menos saber o primeiro e o último, já ajuda bastante, né? Que se eu não me engano também tem uma questão na prova sobre isso. Então, preste atenção. Eu preciso saber que todos tiveram sua importância na organização de Roma, principalmente no seu setor urbano, né? Porque Roma já tinha água encanada, Roma já tinha esgoto, para você ver a evolução da civilização que a gente considera tão atrasada, né? Para a nossa época. Então, a gente precisa saber que depois da monarquia vem a república, que significa coisa do povo, onde o povo participa. Mas, na realidade, a república só tinha a participação dos patrícios, que nós vamos ver mais na frente. Então, aqui, galerinha, está o nome dos 7 principais, certo, reis romanos. Eu acho que o importante é saber o primeiro, Rômulo. A gente sabe que teve teve reis sabinos e reis etruscos, né? E o último é Tarquino o Soberbo, que é um rei etrusco, né? Só que uma coisa se destacava muito em Roma. Roma, ela era uma família patriarcal. Pater família, só lembrar pater, pai, né? O pai era o chefe da família. Ele mandava e desmandava. A mulher, infelizmente, a gente sabe nessa época que ela era de total submissão ao seu pai e depois que casava ao seu marido. Então, pater família, o pai, chefe família. A família em Roma era patriarcal, ou seja, toda a autoridade era delegada ao homem, ao pai. A família romana era uma junção de tudo aquilo que estava sobre o poder do pater família.
O patriarca era o primeiro do lar. Sendo assim, ele desempenhava todas as funções religiosas, econômicas e morais que fossem necessárias. Os bens materiais pertencentes somente a ele. A representação familiar romana era simbolizada pelo pai, e todo o poder atribuído a ele terminava somente com a sua morte. Sendo o homem o senhor do lar, a mulher romana não tinha um papel de senhora do lar, pois ela era considerada parte integrante do homem. Na realidade, pater família, o homem era o chefe da família. Tia, o pai morreu, a mãe assume? Não, assume o filho mais velho, né? O homem. Né? Se lembra que eu sempre falei e falo que desde o 6º ano que a mulher tinha figura mais de procriar filhos. Né? A função dela era cuidar da família e ter filhos. O pai era todas as outras atribuições, né? Pater família. E a gente viu também que quando a mulher ficava viúva, ela ficava submissa aos filho mais velho, e se não tivesse filho, ao parente mais velho do marido, né? Poderia chegar até casar com o sogro, com o irmão, para continuar na mesma família, viu? Uma curiosidade de Roma. Roma, eu costumo falar que eles são os irmãos, os romanos são os irmãozinhos invejosos da Grécia, porque eles copiaram muita coisa da Grécia, muita, né? Só que foram modificando. Então, a Roma antiga, no seu início, porque ela vai passar por uma transformação mais à frente. No seu início, Roma antiga, ela era politeísta. Acreditava em vários deuses, né? Preste atenção, Gabriel. A religião da Roma antiga foi formada combinando diversos cultos e várias influências. Crenças etruscas, gregas e orientais foram incorporadas aos costumes tradicionais para adaptá-los às novas necessidades do povo. Né? Os romanos da antiguidade eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os deuses eram antropomórficos, ou seja, possuíam características, qualidades e defeitos de seres humanos. Era igual aos deuses gregos, eles tinham a figura humana. Né? Então, toda vez tem que falar antropomórfica, era a forma humana, viu? De seres humanos, além de serem representados em forma humana. O Estado romano pregava uma religião oficial que prestava culto a grandes deuses de origem grega, porém com nomes latinos. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber que, estou com o dedo doendo aqui, que eu taquei na cadeira. Eu preciso para variar, né? Eu não tenho noção de espaço, eu não sei como é que eu ando de carro, mas de vez em quando eu bato. Eu preciso saber, Antônio Neto, que a religião grega, no início antiga, né, de Roma antiga, eles tiveram influência na religião grega. Eles pegaram os mesmos deuses, só que eles botaram outros nomes latinos, e eles colocaram mais nomes de astros, certo? Em honra desses deuses eram realizadas festas, jogos e outras cerimônias. Muitos deuses e religiões conquistadas também foram incorporados aos cultos romanos. Os cidadãos, por sua vez, buscavam proteção nos espíritos domésticos, chamados lares, e nos espíritos dos antepassados, os penates, aos quais rendiam cultos dentro de casa. Igual os gregos, eles tinham um culto público, que eram os templos, e eles tinham o culto do lar, em casa, não é? Que representava a união da família. Então, aqui está um nome, para você ter uma ideia. Continuava a mesma coisa, só que os romanos mudaram os nomes dos deuses. Zeus virou Júpiter, Hera virou Juno, Apolo continuou Apolo, Hefesto, Vulcano, Ares, Marte, eles deram mais nomes até de astros, não é? Então, nosso assunto está fácil, nós vamos dar continuidade à República Romana no próximo assunto, e um cheiro, e até logo! Valeu-me Deus, ao fim do nosso amor acabou.